Então tem como, por exemplo, um atacante, ele ou pegar o número da sua esposa, ou pegar o número de alguém para ligar para você, tem como pegar o número do gerente do seu banco para ligar para você, tem como pegar, por exemplo, o número do diretor da empresa e ligar para você e se passar como se fosse o diretor da empresa. É uma vulnerabilidade muito conhecida, na verdade. Uhum. A gente pode fazer uma simulação aqui. Não pode ser? Com o meu celular? Com o seu celular. Pode fazer. Vamos lá? Tá, eu vou pegar o seu celular aqui, vou fazer o seu celular ligar para o seu celular, tá? Tá. Deixa eu mandar aqui, vou mandar uma requisição. Você já tem meu número, né? Já tem o seu número. Quero ver, então. Então, beleza, eu mandei aí. Agora você pega o seu celular e olha pra ele que vai aparecer o seu número ligando pra você mesmo. Tem nada aqui, ó. Pera aí, tá carregando. Tá carregando? Porra. Então o que eu fiz aqui foi eu fazer o seu número ligar pra você mesmo. Se fosse um atacante, o que eu poderia fazer? Eu poderia usar o número do diretor da sua empresa para ligar para você e falar como se fosse ele, pedindo alguma informação. Então isso aí é muito comum. E não existe proteções conhecidas contra isso. Então você é o hacker aqui? Não, cara. Sou uma pessoa do bem. Valeu. Igor Rincon, é um prazer ter você aqui com a gente e eu queria primeiro entender essa questão de Deltan, Moro, foi hackeado, não foi hackeado, é fácil hackear, não é? Você que é um cara que está há muito tempo nessa área, é fácil hackear um celular ou é difícil hackear um celular? Como é que acontece isso? Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente fala de segurança em camadas. Então, ou seja, a gente tem um celular, a gente tem os aplicativos. E o celular, ele possui suas próprias proteções e os aplicativos possuem também suas próprias proteções. Quando a gente fala de invadir um celular, tem como invadir fisicamente, tem como explorar as vulnerabilidades de um celular, tem como pegar algumas vulnerabilidades já conhecidas e também tem como, por exemplo, ir a nível de aplicação, onde os atacantes eles enviam vírus para as pessoas, para que as pessoas instalem esses vírus no celular. E é possível pegar dados digitados, abrir câmera, pegar microfone, pegar localização, ver conversas de WhatsApp, ver conversas de Facebook. Então, as possibilidades de uma invasão de celular, seja no celular ou seja no aplicativo do celular, são imensas, né? Entendi. Mas assim, na internet, com o que eu tenho que ficar mais preocupado? Tá, eu tô lá navegando, mexendo, eu entro em Facebook, Instagram, eu não entendo nada de segurança. Com o que eu tenho que me preocupar? Existem algumas formas de um atacante chegar até uma pessoa. Pode ser via e-mail, pode ser via voz, pode ser via SMS e pode ser via redes sociais. Então, quando um atacante normalmente quer chegar numa pessoa, o que ele faz? Ele faz um e-mail que seja convincente, então ele escreve um e-mail de alguma promoção, um e-mail falando que vai ter um sofá por R$20, uma promoção que realmente não exista. Ele convence a pessoa a clicar nesse link e aí duas coisas podem acontecer. A pessoa ela pode ou baixar um vírus no celular dela, baixar algum malware, ou ela pode colocar alguma informação que dê acesso ao atacante. E isso acontece no WhatsApp também? No WhatsApp. Então, quer dizer que aquelas mensagens que a gente recebe, promoção da Boticário, promoção da Gol, da TAM, enfim, a TAM nem existe mais, mas são golpes que tentam roubar dados só? Tentam roubar dados e tentam também instalar aplicativos maliciosos nos celulares. Então, um atacante em si, ele sempre visa algum tipo de ganho financeiro. O ganho financeiro dele pode vir de duas formas. Ou ele consegue acessar alguma conta bancária, pegar algum cartão de crédito, ou ele consegue pegar alguma informação sua que ele pode usar para vender ou te extorquir. Então, normalmente quando o atacante ele manda essas mensagens via WhatsApp, via voz, via SMS, ele está sempre com o intuito de ganhar algum dinheiro ou usar informação para causar algum tipo de prejuízo. Tá. E como eu posso me proteger então disso? Assim, ok, eu já entendi que mensagens por WhatsApp eu preciso ficar ligado, tipo promoção e tal, mas como que eu me protejo disso? Eu sempre recomendo que a gente pense sempre como um atacante. Então, ou seja, começar a pesquisar, começar a tentar entender como um atacante ele realmente chega até as nossas informações ou nosso cartão de crédito, por exemplo. Algumas formas que os atacantes fazem isso, que a gente tem que começar a se proteger existe uma funcionalidade nos aplicativos chamado duplo fator de autenticação. Tem no WhatsApp, tem no Telegram, tem no Facebook. E o que esse duplo fator de autenticação ele faz, tá? Caso o atacante ele consiga sua senha através de um phishing, através de um vazamento de senhas, ele vai precisar também saber uma outra senha ou um token para conseguir acessar a sua conta. Então esse do fator de autenticação, ele coloca uma camada de proteção a mais, onde o atacante ele não vai conseguir ou vai dificultar o acesso dele à sua conta. Então é uma ótima forma de começar a resolver isso. Uma outra coisa que eu sempre recomendo é o seguinte, sempre há vazamentos ocorrendo
na internet. A gente tem diversos casos aí, se você for procurar como notícias. E nesses vazamentos, normalmente ocorre de ter alguma senha vazada. Os atacantes, eles têm acesso a esses vazamentos. Então, se caso a sua senha vazou no LinkedIn ou algum lugar, por exemplo, o atacante ele vai pegar seu usuário e senha e testar o mesmo usuário e senha no Facebook, no WhatsApp, no Twitter. E se caso você usa a mesma senha em diversos lugares diferentes, ele vai ter acesso a tudo que você tem. E qual que é o principal impacto disso? Ele vai conseguir ter acesso às suas informações e se caso ele tenha acesso a seu Gmail, por exemplo, ele consegue talvez instalar alguns aplicativos no seu celular remotamente, consegue realmente ali chegar numa forma onde ele consiga ter mais informações do que ele deveria. Então, eu sempre recomendo você usar um cofre de senhas para que você não fique criando a mesma senha para diversos aplicativos diferentes. O que é um cofre de senhas? Um cofre de senhas é um lugar onde você armazena as suas senhas. Então você precisa saber apenas uma senha e lá dentro tem todas as suas senhas, sua senha do Facebook, do Twitter, e você pode criar senhas de forma complexa. É um aplicativo? É um aplicativo que tem para celular, Android, iPhone e tem também para os computadores, Linux e Windows. Qual aplicativo que eu poderia baixar agora? Assim, eu recomendo muito o LastPass. O LastPass é um ótimo aplicativo. Você baixa o aplicativo, você cadastra e aí dentro do LastPass você começa a criar a sua senha de forma segura. Uma senha para cada site e senhas complexas. Legal. Eu conheço um que chama Alt. Você conhece esse Alt? O Alt ele é usado para duplo fator de autenticação. Então existe o Google Authenticator e o Alt que são mais conhecidos. Então um cofre de senhas você armazena suas senhas e quando você for falar de duplo fator de autenticação, você pode ter o Google Authenticator e o Alt. O Alt é excelente porque tem a possibilidade de você fazer backup. Então caso você perca seu celular, você pode pegar outro celular e usar o Alt e conseguir pegar todos os seus tokens do fator de autenticação de volta. Agora indo mais para essa parte do que está acontecendo aí agora na mídia, né, com Deltan Dallagnol, Moro, Telegram, Polícia Federal, o The Intercept Brasil deixou claro, aliás, não deixou claro o que aconteceu e é um direito deles não revelar a fonte, como foi feito. Por outro lado, a Polícia Federal trabalha com a hipótese de que existe um hacker por trás de tudo isso e tem algumas teorias da conspiração na internet que a gente está vendo de que o hacker que pagou, não sei, enfim. Se foi um hacker, como que ele pode ter acessado o celular do Deltan para ler as mensagens do Telegram? Aqui nós vamos falar de especulações, né, especificamente. Ninguém tem exatamente certeza do que aconteceu. Quando a gente fala de invasão de Telegram, invasão de WhatsApp, existem um nível de complexidade de ataques muito grandes quando a gente fala de interceptação de mensagem. Para os atacantes eles conseguirem interceptar essa mensagem nos servidores do WhatsApp, do Telegram, é muito complicado. Então a gente vem para as formas mais fáceis de fazer isso. Uma das formas que existem de você conseguir acessar um WhatsApp, por exemplo, é uma forma simples e você não precisa ser um hacker para isso. Como é que acontece? Quando você vai no WhatsApp e você tem um número novo ou você vai mudar o seu número, existe a funcionalidade que você coloca o seu número atual e o número futuro. O que as pessoas fazem é o seguinte, elas botam o número atual delas e botam o número da pessoa que elas querem invadir. O que acontece? Se a pessoa ela deixa a notificação do celular ativada, na tela de notificação do WhatsApp aparece o SMS com o token de autenticação do WhatsApp. E aí você consegue acessar o WhatsApp da pessoa. A forma de se proteger disso, por exemplo, é usando o duplo fator de autenticação. Um outro modo que tem como fazer isso é através de ataques de engenharia social. Então, por exemplo, as pessoas, quando elas mandam resetar o token de WhatsApp de uma vítima, por exemplo, um atacante faz isso, ele pode ligar para a pessoa e pedir para que ela passe um token e ela consegue fazer o acesso no WhatsApp. É uma forma de engenharia social. Existem algumas técnicas mais complexas. Mas antes da gente cair para esse lado mais complexo, pode ter sido que o Deltan tenha caído num golpe, vamos dizer, mais simples. Por exemplo, ele deixou o celular dele de bobeira, veio a notificação, alguém viu e entrou com o Telegram em algum outro computador. Isso pode ter acontecido. É possível. Normalmente esses... E ele não tinha o segundo fator de autenticação, né? Então, exato. Para bloquear essa ação, né? Sim, se caso as pessoas elas deixam o celular em cima da mesa, o atacante ele tem acesso físico. Então, se a pessoa ela vai no banheiro, por exemplo, deixa o celular no restaurante, algo do tipo, o atacante ele pode chegar lá e principalmente se a pessoa não tiver uma senha no celular ou tiver notificações que mostrem as informações dela, o atacante simplesmente pode pedir para resetar a senha e aí ele conseguir ver o token da vítima e conseguir acessar o WhatsApp dela, enfim. Uma das maiores brechas aí, bem conhecidas e a gente sabe que para arrumar isso seria bem complicado, é o SS7, né, essa vulnerabilidade. Como que é essa vulnerabilidade SS7 que ataca o WhatsApp, ataca o Telegram e você pode roubar a senha assim?
Então, o SS7 especificamente ele é um protocolo de comunicação entre operadoras. Então, imagina que é como se fosse uma grande Wi-Fi, uma rede de celulares. Lá passa, por exemplo, questões de ligações, questão de SMS. Lá tem toda uma comunicação de rede de celulares. O que acontece? O SS7 possui algumas vulnerabilidades muito antigas, que são vulnerabilidades que estão no design de como o protocolo foi feito. E os atacantes eles acharam essas vulnerabilidades e hoje estão explorando isso. Com essas vulnerabilidades do SS7, é possível, por exemplo, você interceptar SMS, interceptar ligações, e aí você pensa, se você consegue requisitar o token do WhatsApp via SMS, com o SS7 você consegue interceptar esse SMS, e você consegue ter esse token à distância. Você não precisa especificamente estar perto da pessoa para conseguir pegar esse token. Tá, e uma pessoa com pouco conhecimento, que nem eu não entendo nada disso. Se eu quiser aprender o SS7, é difícil? É difícil, você vai demorar bastante para aprender. Eu vou demorar bastante para aprender. Mas alguém que já tem algum conhecimento de programação consegue pegar isso uma pessoa que já tem um conhecimento de base de como arquiteturas funcionam, o protocolo funciona, ela consegue aprender como o SS7 funciona. E aí ela vai ter algumas complexidades de acessar a rede do SS7. E ela pode, essa complexidade vai dela ter acesso a alguém da operadora, dela conseguir comprar esse acesso do SS7 para ela realmente autenticar nessa rede e ter como fazer esse ataque. O SS7, assim, a gente pode enxergar que o segundo fator de autenticação seria uma bala de prata para o SS7, assim, eu estaria protegido completamente do SS7? O SS7 em si, ele é como eu falei, ele é o protocolo de comunicação. A vulnerabilidade do WhatsApp e do Telegram está em conseguir trafegar SMS ou ligações com informações sensíveis. Quando a gente fala de WhatsApp e Telegram, se você tiver um duplo fator de autenticação e mesmo assim um atacante ele pegar o seu token, ele não vai conseguir acessar a sua conta. Então resolveria essa questão de autenticar em contas. Então, assim, pra gente fechar agora as minhas perguntas, que o pessoal da redação tá cheio de pergunta também, como que eu posso me comunicar de maneira segura na internet? Como que eu posso conversar com meus amigos, conversar com o pessoal do trabalho, sem ter medo de meus dados estão vazando, minhas conversas estão vazando? Como que eu posso fazer isso? Você tem que entender, primeiramente, que a sua informação ela é algo muito valiosa. Então, os atacantes eles sempre vão querer acessar a sua informação de alguma forma. Então, você tem que começar a pensar como atacante. Então, você ter o duplo fator de autenticação, você não deixar um WhatsApp web logado e deixar o computador com a tela desbloqueada, você não deixar o seu celular por aí na mesa, você colocar uma senha no celular, já são uns passos interessantes para que você não tenha o seu celular invadido. Questão de senhas complexas, você começar a criar senhas, usar cofre de senha, usar, enfim, realmente o duplo fator de autenticação, você começar a observar se os e-mails que você recebe, se os SMS que você recebe, as ligações que você recebe, elas fazem sentido, ou é um atacante querendo roubar essa informação. Então é realmente criar o hábito de pensar de forma segura. Isso já vai resolver 90% dos problemas em relação a como o atacante poderia chegar até você. Bacana. Então vamos ver agora o que o pessoal da redação aqui está perguntando para você. A Mônica Vanderlei perguntou sobre o caso do Moro do Deltan. Como alguém que não é hacker poderia pegar essas informações? Baixando o histórico apenas? Imagina que, como eu expliquei para vocês, existe uma forma de você pegar o WhatsApp de outra pessoa simplesmente olhando um token de notificação. Então, assim, um hacker em si, ele é um especialista, né? Ele é um cara que entende muito de como computadores funcionam, de como protocolos funcionam. Existem vulnerabilidades que são mais simples, que não é necessário ter esse conhecimento avançado para conseguir fazer isso. Então, uma pessoa em si, aí no caso tem sempre aquelas histórias, quero ver o WhatsApp do meu marido, quero ver o WhatsApp de não sei quem. Uhum. Então, assim, existem formas de fazer isso, existem modos de fazer isso de forma simples. E aí, esse caso da notificação do token do WhatsApp é o modo mais simples de fazer isso. O Renan Raman perguntou se existem diferenças de golpes entre WhatsApp e Telegram, ou os mesmos golpes podem acontecer da mesma maneira? Os dois têm uma forma de autenticação parecida, né? Você coloca um número e você recebe um token para conseguir realmente autenticar que você possui aquele número. Então, a maior parte dos golpes que existem, eles estão aí nessa porta de entrada, né? Então, se você for falar de autenticação no WhatsApp e no Telegram, os golpes eles são bem similares assim. Outras formas que existem de fazer vigilância de celulares são quando atacantes eles enviam malware, né? Ele envia um vírus para o celular e ele consegue realmente ver o screenshot, ver as telas do seu celular. E aí tanto faz, se é WhatsApp, Facebook, mensagem, foto, Instagram, ele vai conseguir realmente ter acesso ao celular onde todas as suas contas estão autenticadas. Agora o Felipe Altran fez uma pergunta que eu achei bem interessante também, que o Telegram, ele por padrão, ele não tem a criptografia de ponta a ponta, que é uma coisa que o WhatsApp tem. Infelizmente, no Telegram, o usuário, entre aspas, leigo, não sabe que você precisa ir lá, criar um chat secreto ou adicionar para ter essa criptografia.
E ele pergunta se a falta de criptografia de ponta a ponta por padrão no Telegram pode ter facilitado uma suposta invasão. Eu acho muito complicado esse caso, porque não existe, por mais que não possa existir uma criptografia de ponta a ponta, existe uma criptografia ali. Então, o que acontece? O atacante, para ele ter acesso a essa informação, ele deveria estar invadindo o servidor do Telegram, servidores do WhatsApp, enfim, servidores de empresas que não possuem essa criptografia de ponta a ponta. E aí, no caso, seria um ataque de alta complexidade e muito custo operacional para conseguir fazer isso. Então, eu duvido que, por não ser uma criptografia ponta a ponta, o atacante conseguiu invadir por ali, né? Ou interceptar a comunicação por ali. Outro companheiro aqui meu de redação, o Felipe Gujomin, perguntou qual a vantagem que um hacker teria ao se identificar com "aqui é o hacker", em vez de continuar coletando dados em silêncio. É uma coisa comum, né? Eu converso com muito pessoal dessa área, converso muito com você e até hoje ninguém me falou "aqui é o hacker". O que você pensa sobre isso? Não, quando eu vi essa história eu achei bastante estranho, né? Porque existem alguns tipos de classificações de invasores, né? Existe o script kid ali, que é a pessoa que só sabe rodar ferramentas, não tem muito conhecimento na área. Já existe um cara que ele é um hacker ético, que ele trabalha pro lado do bem ali, ajudando empresas a realmente se protegerem. Existem a questão de criminosos profissionais mesmo, né? Se os criminosos profissionais, eles quiserem fazer vigilância em algum celular, em algum computador, não tem por que ele se mostrar. Então, assim, ele vai instalar o malware dele, ele vai ter os acessos dele e ficar por meses ali só pegando informações para depois usar essa informação contra uma pessoa ou uma empresa. Então, assim, um hacker se identificar, um criminoso se identificar como criminoso ou falar que aqui é um hacker, eu achei essa história meio estranha. Ou era alguém, enfim, a gente fazendo suposições aqui, né? Ou era alguém querendo causar algum tipo de burburinho, algum ruído na comunicação aí, ou é estranho realmente. Certo. Última pergunta do Rafael Manechini. Quais são as possibilidades de se comprovar o hackeamento, considerando que os envolvidos não desejam que os celulares sejam inspecionados? Quando há uma invasão no WhatsApp ou no Telegram, algo do tipo, normalmente quando eu acesso o seu WhatsApp, a seção do seu WhatsApp, o seu WhatsApp em si, ele informa que você não possui mais acesso. Então, normalmente nas configurações de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, se você for em opções, em configurações, vai ter quais são as sessões que estão abertas, ou seja, quem está logado na sua conta. Por lá já é uma ótima forma de você começar a entender se tem mais alguma pessoa tendo acesso ao seu WhatsApp, ao seu Telegram ou algo do tipo. Então é uma forma inicial de você fazer essa verificação. Para o usuário isso é maravilhoso, mas agora, na suposição do caso da Polícia Federal, Deltan, se o Deltan não quiser entregar o celular dele para a PF, não tem como a PF saber se teve hack ou não no celular. Não tem como, porque ele vai ter que... teria que ser feito um trabalho de perícia forense. E para fazer a perícia forense, precisaria então de ter o celular dele para realmente analisar ali. Porque pense que as comunicações de celulares, elas são de Telegram, de WhatsApp, elas são criptografadas. Então mesmo que, enfim, o Telegram ou o WhatsApp eles quisessem passar algumas informações, possivelmente não seria possível. Entende? Então precisaria do celular dele para fazer uma perícia forense, uma engenharia reversa que a gente chama, que é realmente entender ali se teve alguma modificação no sistema operacional, se tem algum lastro de ataque mesmo. Então teria que ser feita uma perícia forense no caso dele. Pô, então depois desse papo, o que eu pude entender é que quem não tem ainda o segundo fator de autenticação, a verificação em dois passos, até agora tá ferrado. Então é isso. Se você assistiu esse vídeo até agora e não tem isso no seu celular, pelo amor de Deus, vai instalar. Exatamente. Obrigado, Igor. Obrigado a você, cara.